Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Esta é a aula de número 14 e tem como objeto de conhecimento relações entre os componentes físicos naturais, parte 1. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre a origem e evolução do universo, o Big Bang, corpos celestes, que são os planetas, estrelas, satélites, cometas, asteroides e meteoros. Então, vamos comigo desvendar o nosso universo. Bem, gente, inicio nossa aula trazendo aqui algumas perguntinhas. Você já parou para olhar o céu durante a noite? Você sabe o que são aqueles pontinhos luminosos lá no céu? Outra pergunta que eu quero fazer a vocês é: você, já ouviu falar ou já leu alguma informação, alguma explicação sobre a origem e a evolução do universo? Existem várias explicações, várias teorias para isso. Algumas vêm de mitos, algumas estão relacionadas às crenças religiosas. Mas dentro da comunidade científica, a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita entre os cientistas. Claro, existem outras teorias dentro da comunidade científica, mas a teoria do Big Bang é aquela que é mais aceita. Existe uma ciência que se ocupa em estudar, em desvendar os corpos celestes, o universo e tudo que há nele. Essa ciência é a astronomia. E a gente vai falar um pouquinho sobre a astronomia. A astronomia ela é uma das ciências mais antigas e ela realiza o estudo científico dos corpos celestes, dos fenômenos que ocorrem fora da atmosfera da Terra e das leis que regem o universo como um todo. A astronomia ela é uma ciência multidisciplinar. Ela vai envolver a observação, a análise e a interpretação dos objetos astronômicos, desde os planetas e estrelas até as galáxias e o próprio cosmos. Então, a astronomia ela é essa ciência que se ocupa em estudar tudo que há no universo, os corpos celestes, as estrelas, os planetas. A astrofísica, ela também é um ramo da astronomia. Ela é uma ciência também que estuda a origem e a evolução do universo juntamente com a astronomia. E essa explicação sobre a origem e a evolução do universo, elas são objeto de estudo dessas ciências. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre a origem do universo, a sua evolução, a partir da teoria do Big Bang, onde nós convidamos o nosso professor de Física aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, o professor William Costa, que traz toda essa explicação sobre a teoria do Big Bang. Vamos acompanhá-lo? Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do Centro de Mídias. E você já se perguntou como surgiu o universo? Bom, eu vou contar essa história para vocês. A teoria mais aceita é o Big Bang, e o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás. Bom, tudo começou num ponto. Esse ponto era muito denso e quente, e ele começou a se expandir. Quando esse ponto começou a se expandir, foi criando dentro dele o espaço, tá certo? O espaço e o tempo. E as partículas ficaram muito agitadas, porque afinal era muito quente, e aí surgiram as primeiras partículas subatômicas, os quarks, os gluons, tá certo? Bom, nesse ponto, o universo começou a se expandir muito rapidamente, porque a quantidade de energia era muito grande. Quando ele começou a se expandir muito rapidamente, ocorreu um processo chamado de inflação, tá certo? Onde a matéria ficava ali concentrada. Nesse ponto aí, quando a matéria ia surgindo, iam surgindo aos pares de matéria e antimatéria.
E, de repente, ocorreu algo que nós denominamos de bariogênese. Na bariogênese, o que ocorre? A matéria conseguiu vencer a antimatéria, ou seja, sobrou mais matéria do que antimatéria. Isso foi fundamental, tá certo? Porque conforme o universo foi se expandindo, ele também foi diminuindo a sua temperatura. Consequentemente, surgiram aí as forças fundamentais, tá certo? As forças se refinaram e as partículas estabilizaram no que a gente conhece hoje. A partir de então, essas partículas começaram a se combinar para surgir núcleos atômicos num ponto que a gente chama de nucleossíntese. A nucleossíntese é exatamente essa formação de pequenos núcleos aí dos átomos, principalmente do deutério e do hidrogênio. Bom, mas não parou por aí, tá certo? O universo continuou se expandindo ainda mais e aí aconteceu da estabilização dessas partículas. Quando essas partículas começaram a se estabilizar ali, o que aconteceu? Elas começaram a se aproximar, formando núcleos, formando nuvens de gases e logo na sequência nós tivemos a formação de estrelas e de galáxias. Bom, posteriormente continuou se expandindo e esses núcleos de estrelas começaram a dar origem a outros elementos. E esses outros elementos foram construindo aí tudo que nós conhecemos no universo. Até que, há 9 bilhões de anos atrás, ocorreu a formação do Sistema Solar e do planeta Terra. Bom, essa é a resposta que nós temos atualmente. Só que nós ainda não sabemos o que aconteceu ali no momento primordial, no momento 0 segundos. Será que existia outro universo? Será que esse é o primeiro universo que nós temos? Bom, essas respostas aí, você que vai dar. Bem, o surgimento do universo e tudo o que existe nele desperta muita curiosidade, não é verdade? Mas vamos entender o que é o universo, qual é a definição de universo. Vamos observar no nosso texto que o universo é o conjunto de tudo que existe, incluindo toda a matéria, desde um pequeno grão de areia até o maior dos planetas. Ele vai incluir toda a energia, espaço e tempo. O universo, ele é vasto e complexo. Ele abrange bilhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões ou até trilhões de estrelas, de planetas, nebulosas, buracos negros e outros objetos cósmicos. Então, para compreender mais esse vasto universo, nós vamos estar explorando as características de alguns corpos celestes que constituem o universo. Então, vamos verificar aí o que são planetas. Os planetas são corpos celestes, astros sem luz própria, que giram ao redor de uma estrela. Atualmente, são reconhecidos 8 planetas no nosso sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns planetas, eles são chamados de planetas rochosos, que são aqueles planetas que estão mais próximos do Sol. E eles são constituídos principalmente de rochas, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já aqueles planetas que estão mais distantes do Sol, que são constituídos principalmente de gases, que são chamados de planetas gasosos, nós podemos citar aí Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Dando continuidade, a gente vai verificar aí todas as características desses corpos celestes. Lembrando também, em relação aos planetas, que até 2006, o Plutão ele era considerado um planeta. Hoje ele não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planeta anão ou um planetóide, porque ele não tem uma órbita livre, ele compartilha a sua região com outros corpos celestes. Vamos verificar outros corpos celestes que são as estrelas, que estão presentes no universo. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são compostas majoritariamente por hidrogênio e hélio, que são os gases mais abundantes no universo.
Gente, mas as estrelas, elas não nascem de repente no universo. Elas nascem a partir de um processo. As estrelas, elas nascem a partir de nuvens de gás e poeira cósmica, conhecidas como nebulosas, que se contraem sobre a influência da gravidade. A gravidade, ela atrai todo esse material, esses gases, essa poeira para o centro. E aí nós vamos ter a formação de uma estrela bebê, né, que é uma estrela que ainda não tem brilho, mas ela continua crescendo. Quando ocorre o aumento da temperatura a milhões de graus, né, no núcleo dessa bola incandescente, dessa bola densa e quente, nós vamos ter aí a fusão nuclear. E aí essa estrela, ela passa a brilhar. Uma das estrelas mais conhecidas pela comunidade científica, que é bastante estudada, é a estrela VY Canis Majoris. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa estrela, que ela é uma estrela, é uma hipergigante vermelha, ela é uma variável pulsante na constelação ligeiramente ao sul de Canis Major, a constelação da qual ela faz parte. A VY Canis Major, ela abrange de 10.000 a 15.000 unidades astronômicas. Atualmente, a maior estrela que é reconhecida pela comunidade astronômica internacional é a estrela Stephenson 218, que é uma gigante estrela vermelha que está localizada na constelação de Scutum. O seu raio ele está entre 2.150 e 2.900 vezes maior do que o Sol. Então, a comunidade científica internacional, ela reconhece cerca de 336 estrelas no universo. Mas nós sabemos que não é só isso que existem. Claro, existem bilhões de estrelas no universo, mas as que são reconhecidas pela comunidade científica internacional são apenas essas 336. Agora, utilizando este recurso, eu vou mostrar para vocês algumas estrelas que estão mais próximas do Sol. Observem na imagem essas estrelas, onde a gente pode verificar aí que a estrela Próxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol. Nós temos também a Centauri A e B, que são duas estrelas que podem ser vistas do hemisfério norte. A estrela Próxima Centauri, ela está a cerca de 4,3 anos-luz distante da Terra. Observem todas essas estrelas que constituem aí, que estão aí mais próximas ao Sol. Então, nós vamos ter a estrela Ross, nós vamos ter a estrela de Lúiten e várias outras bilhões de estrelas. Dando continuidade, nós vamos verificar o que são os asteroides, que também constituem o universo. Um asteroide é um corpo celeste rochoso ou metálico que orbita o Sol. Geralmente, os asteroides são encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Mas eles também são encontrados em outras regiões do sistema solar. Quando os asteroides... eles são esses pedaços de rochas que estão viajando no espaço. Temos também um outro corpo celeste aí que faz parte do universo, que são os cometas. Os cometas, eles são corpos celestes compostos principalmente por gelo, poeira e rochas que orbitam o Sol em uma órbita altamente elíptica. Então, quando um cometa ele se aproxima do Sol,
e ele se aquece e ele forma ali essa cauda luminosa, essa cauda brilhante. O cometa mais famoso, né, que nós conhecemos muito, que é objeto de estudo da comunidade científica, é o cometa Halley. O cometa Halley, a sua aparição ocorre entre 75 e 76 anos. A próxima aparição do cometa Halley, que está prevista, é no ano de 2061. Opa, gente, que é isso? Nossa, é um meteorito que acaba de passar por mim. Um corpo celeste também que faz parte do universo. Mas o que é um meteorito? É um fragmento de rocha ou metal que entra em contato com a atmosfera da Terra, que ao entrar, né, em contato com a atmosfera da Terra a partir do espaço exterior, ele vai atingir a superfície terrestre. Então, se esse pedaço de cometa, de asteroide, esse fragmento, ele não entrasse em contato com o solo da Terra e ele se desintegrasse no espaço, nós teríamos aí um meteoro. Mas como esse fragmento que passa por mim, né, entra em contato com o solo, é o que chamamos de meteorito. Dando continuidade, nós vamos continuar desvendando o universo, falando sobre as galáxias. As galáxias, elas são gigantescas estruturas cósmicas compostas por bilhões ou até mesmo trilhões de estrelas, gás, poeira cósmica e matéria orgânica, matéria escura, unidas pela gravidade. Então, as galáxias, elas são esse aglomerado, né, de corpos celestes aí que estão unidos pela gravidade. As galáxias, elas podem ser classificadas em 3 tipos. As galáxias espirais, elas possuem braços espirais distintos, que se estendem a partir de um núcleo central. Uma galáxia espiral, ela tem um formato de um disco achatado, né, com braços circundando esse disco. E aí nós temos como exemplo de galáxia espiral a nossa Via Láctea e a Andrômeda. As galáxias espirais, elas são os tipos de galáxias mais conhecidas. Um outro tipo de galáxia são as galáxias elípticas, que elas têm uma forma mais oval ou esferoide, né? Então, ela é uma esfera mais alongada, sem estruturas espirais visíveis. Essas galáxias, elas tendem a ter menos gás e poeira interestelar em comparação com as galáxias espirais. E as galáxias irregulares são as galáxias que elas não têm uma forma definida e organizada como as galáxias elípticas e espirais. Elas podem apresentar uma mistura de características das espirais e das elípticas. Geralmente, elas são galáxias menores e menos comuns que as outras 2 galáxias principais. Nestas imagens, nós podem observar, né, esses 3 principais tipos de galáxias, que são as galáxias elípticas. Observem aí a estrutura, o formato de uma galáxia elíptica, né, que ela tem um formato ali esférico, mais alongado, mais oval. Nós temos a galáxia espiral, né, que ela tem esse formato aí de um disco achatado, com braços circundantes. E nós temos as galáxias que são as classificadas como galáxia irregular, que elas não têm um formato definido e organizado. Vamos dar continuidade, verificando aí a nossa galáxia, a galáxia que nós vivemos, a Via Láctea. A Via Láctea é como se fosse o nosso endereço cósmico. Ela é uma galáxia do tipo espiral,
que agrupa cerca de 150 bilhões de estrelas. E ela se formou há bilhões de anos. A idade estimada da nossa Via Láctea é cerca de 13 bilhões de anos. E essa galáxia ela se formou através da aglutinação de gás, de matéria escura no universo jovem. Ao longo do tempo, ela passou por fusões com outras galáxias menores e a nossa galáxia Via Láctea ela continua a evoluir através de interações gravitacionais com galáxias vizinhas, como a grande galáxia da Nuvem de Magalhães. Nós vamos também verificar o que são os satélites, que também estão ali no universo. Nós temos os satélites naturais e os satélites artificiais. Um satélite natural é um corpo celeste que orbita ao redor de outro corpo celeste maior. A Terra, ela tem a Lua como seu satélite natural, mas outros planetas do Sistema Solar, eles têm mais de uma Lua. E os satélites artificiais são aqueles satélites que eles são produzidos pelo homem e são colocados em órbita ao redor da Terra ou ao redor de qualquer outro astro. Então, os satélites artificiais, eles podem ter várias funções. Podem ser satélites de comunicação, satélites meteorológicos, satélites militares, satélites astronômicos. Então, nesta imagem, observem aí, na órbita da Terra, nós temos aí a presença de um satélite artificial, emitindo sinais aí para a nossa superfície terrestre, e nós temos também o satélite natural da Terra, que é a nossa Lua. A Lua, ela é o satélite natural da Terra, como disse, e é o mais próximo satélite que orbita a Terra. E ela é um satélite que não possui luz própria. Então, de acordo com o movimento da Lua ali entre o Sol e a Lua, nós vamos ter diferentes partes dela sendo iluminada. Isso constitui as fases da Lua, que são 4 fases. E aí nós vamos ter, entre essas fases, nós vamos ter a Lua nova, né? Observem aí estas imagens, trazendo aí a característica da Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Então, essas são as 4 principais fases da Lua. Então, o ciclo completo das fases da Lua, ele tem uma duração média de aproximadamente 29,53 dias. A luz solar, que é refletida pela Lua, ela varia de intensidade conforme a posição em que ela se encontra em relação à Terra e em relação ao Sol. Então, a gente vai acompanhar, através desta animação, as fases da Lua, observando aí a primeira fase para mostrar para vocês é a fase da Lua quarto minguante. Nesta fase, a Lua, observem atentamente que ela vai diminuindo, mostrando que só uma parte dela está iluminada. A fase da Lua cheia, observem na fase da Lua cheia que ela está totalmente iluminada pelo Sol. Ela aparece aí inteira e bem redondinha aí no céu. E aí nós temos a fase quarto crescente, onde nós vamos verificar que metade da face da Lua está iluminada.
O que vemos aqui da Terra é somente 1/4 da superfície total da Lua. Então, é como se ela estivesse ascendendo, pois ela volta a crescer de novo. Então, aí nós vamos ter a fase chamada de lua nova. Nós não conseguimos, nessa fase, que chamamos de fase da lua nova, nós não conseguimos ver a lua porque a face iluminada dela está voltada para o Sol. E o que nós observamos aqui da Terra é a sua parte não iluminada. Então, durante o dia, conseguimos observar lá no céu a lua nova, né? Então, a gente consegue observá-la melhor com a luz do sol, né, durante o dia. Então, o período entre uma lua nova e outra é o que chamamos de ciclo lunar, certo? E aí a gente verifica todos esses corpos celestes que constituem o nosso universo, onde a gente vai ver que ele desperta aí muita curiosidade. Nós temos aí a comunidade científica tentando ali desvendar, pesquisar várias características a respeito desses corpos celestes. Nós temos aí a Lua que vai interferir, né, no movimento das marés. Nós vamos ter aí muitas características desses corpos celestes que fazem parte aí do universo e que, de certa forma, vai influenciando no nosso dia a dia. Então, o universo, ele sempre, desde a antiguidade, ele sempre despertou assim, muita curiosidade nos seres humanos. Bem, essa foi a nossa aula sobre o universo, os corpos celestes. Espero que tenham compreendido. Até a próxima!